E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá para mais um vídeo da série do curso de Python. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre funções em Python. Então, a gente vai entender um pouquinho o que são, como usar, quando usar, né? Então vamos lá. Antes de começar, para você não se esquecer, já deixa aí seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e deixa um comentário para eu saber se você está gostando do curso até aqui. Então vamos lá. O que são funções, né? Função é basicamente você encapsular um comportamento. Então imagina que você tem no seu código, você está criando um programa um pouco maior, e aí você tem uma partezinha ali do seu código, que ela faz algumas linhas, ou mesmo que seja um pouco maior, só que ela sempre se repete. Então de tempos em tempos você tem que repetir aquele pedaço de código. Então nesse caso, para evitar problemas futuros para manter esse código, você cria uma função e coloca esse código dentro. Então aquela função vai executar aquele comportamento. Então quais problemas que você pode ter se você não usar funções? Por exemplo, você pode ter que atualizar esse código e por ele estar sendo usado em vários lugares do seu código, aí, do seu projeto, você pode acabar tendo um bug no sentido de você esqueceu algum lugar, por exemplo, de atualizar, ou entre um e o outro ali você fez alguma coisa um pouquinho diferente, aí o resultado vai ser diferente quando não era para ser, e assim por diante. Então, é mais fácil de você fazer a manutenção do seu código quando você usa funções. E esse código fica mais fácil de manter também, porque se você tiver que modificar o comportamento, você vai em um lugar só, modifica ele, e todo mundo que estiver usando aquela função automaticamente vai ter esse comportamento novo. Então, beleza. Como é que a gente define uma função em Python, né? Então, o Python ele tem uma palavra reservada chamada def, que ele serve para criar funções, né? Para definir funções. Então, def de definição. Então, nesse caso, vamos criar uma função bem básica, de soma, por exemplo. Então, eu quero uma função soma. E a gente faz dessa forma, abre e fecha parênteses, e aqui aquele padrãozinho de 2 pontos. E aqui no caso, ó, eu vou colocar aquela soma 1 mais 1. Né? Então aqui sempre que eu chamar a função soma, ela vai me retornar o resultado de 1 mais 1. Então vamos tentar executar esse código aqui e vamos ver o que acontece. Para você executar uma função, você simplesmente bota o nome dela, abre e fecha parênteses. Nesse caso aqui, nossa função não recebe parâmetros, então você não precisa colocar nada dentro do parênteses. Você pode ver que aqui não tem nada dentro do parênteses, na definição. Então aqui, na hora de executar, você também não coloca nada. E basicamente é isso. Se eu executar o código do jeito que está aqui, a gente não vai ver nada, né? Porque ela está retornando um valor. Ela não está printando nada. Então eu quero printar esse valor. Como ela retorna, eu poderia associar esse valor a uma variável. Então eu poderia ter uma variável aqui, resultado, por exemplo. Né? E aí, nesse momento, quando ele executar, dentro da variável resultado, vai ter a solução aqui do 1 mais 1. E aí eu poderia printar. Né? Vamos poder print resultado. Tá? Opa, quase que eu fecho o arquivo sem querer. Então, print resultado. E aí aqui eu consigo executar agora e ver o que ela está me respondendo. Então, eu estava aqui na pasta da aula 6, aqui embaixo. Então, vamos voltar aqui um diretório. E vamos entrar na pasta da aula 7, que eu já criei antes, para a gente adiantar um pouco. Então, aula 7. E aqui a gente vai fazer o padrão de chamar Python app.py. Ele vai me retornar 2. Então, você vê, se eu precisasse usar essa função em 300 lugares dentro do meu programa, não tem problema. Eu poderia simplesmente chamá-la lá, ela ia fazer a soma e me retornar o resultado. E perfeito. Se algum dia mudou, agora eu não quero mais somar 1 mais 1, eu vou somar 1 mais 4. Então, eu vou colocar aqui 1 mais 4, quando eu executar de novo, eu não mudo nada na execução, ela simplesmente vai me retornar o valor correto. É claro que aqui é um exemplo muito bobo, mas é só para você entender como é que se define, né? Então vamos comentar esse pedaço aqui, e agora vamos fazer uma função um pouco diferente. Porque as funções, elas também podem receber parâmetros, né? Então você pode tanto ter uma função que recebe ou não parâmetros, quanto você pode também ter uma função que retorna ou não retorna dados. Então, nesse caso ali, a nossa função retornava dados. No próximo aqui, a gente vai receber parâmetros, só que eu não vou retornar dados. Eu quero printar daqui direto. Não quero ter que escrever aquela variável, aquele monte de coisa ali. Eu quero simplesmente pegar e printar qual é o resultado. E agora, nesse caso, eu tenho aqui A mais B, então eu consigo dizer quais são os valores que eu quero somar. Ela vai fazer a soma e vai printar no console para mim esse resultado. Então, da mesma forma da anterior, eu vou simplesmente chamar a soma, só que agora com a diferença de que eu vou passar para ela quais são os valores que eu quero que ela some e vou executar esse código. Aí você vai ver que ele printou 3, né? Normal. E aqui eu posso executar ela várias vezes, né? Então eu posso passar assim ó, várias vezes, inclusive com valores diferentes. Eu posso passar aqui um 5, aqui um 31, né? E você vai ver que ela vai sequencialmente executar todas as vezes e chamar. Então eu posso chamar essa função
várias vezes dentro do meu código, nesse caso aqui, mudando os parâmetros que eu passo para ela, ela vai me dar um resultado diferente. Se eu quisesse retornar aqui também, eu também poderia. Então, poderia ter aqui uma estrutura assim, por exemplo, return. Aliás, deixa eu definir aqui um result igual A mais B. Aí aqui no print eu vou printar o resultado, vamos dizer que seja para fim de log, né? Toda vez que essa função executar, eu quero saber qual o resultado que ela deu. Mas para o código que chamou ela, eu também quero que ela retorne. Então, eu também posso fazer as duas coisas. E aí, nesse caso aqui, ó, eu vou ter esses casos em que ela retornou tudo. Aliás, ela printou. Na verdade, eu vou apagar aqui para ficar um pouco menos confuso, né? Mas eu quero, então, esse caso aqui em que eu não estou dando print nenhum, eu não estou pegando o retorno dela. Eu quero que ela printe, e ela vai printar ali, como a gente pode ver. Mas eu também quero salvar o retorno dela. Então, eu posso pegar aqui e fazer igual a gente fez no outro ali, que é resultado igual, né? Então, se eu só executar isso aqui, vê que eu não estou fazendo nada com o resultado. Então, eu só executei, ela vai printar normal, porque dentro dela ela tem um print. Mas se eu quiser tratar esse resultado aqui depois no decorrer do meu programa e fazer outras coisas com ele, eu também posso. Então, eu posso chegar aqui e printar de novo, porque agora ele está salvo ali dentro da variável resultado. E printar novamente, certo? Uma outra coisa que a gente pode fazer com essas funções também é tipar, né? A gente pode tipar, é até uma boa prática você tipar, porque isso faz com que fique mais fácil no futuro você parar o mouse em cima aqui e ver o que ela recebe. Tá vendo que dessa forma que ela está definida ali, se eu parar o mouse em cima, ela tá como N, né? Então tá dizendo que pode receber qualquer coisa. Mas a gente sabe que não, porque ela é uma soma, né? Eu não posso mandar aqui um dado que não é possível ser somado, né? Então mandar um texto qualquer aqui, o Python, por padrão, ele vai concatenar esse texto, se vier texto dos dois lados. Mas em outras linguagens, você tentar somar texto, ela vai te dar uma exceção, por exemplo, né? Então nesse caso aqui, eu quero dizer que ela é de uma soma e eu quero que os dados que eu envie para ela sejam inteiros, né? Então eu vou dizer aqui, ó, int. E eu quero dizer que o resultado também vai ser inteiro. Então, nesse caso aqui, se essa função não retornasse nada, então quer dizer, se ela não tivesse essa linha aqui, eu poderia simplesmente tipar aqui o retorno como none. Isso aqui, quem lê essa assinatura da função vai entender que essa função não retorna nada. Se eu parar o mouse aqui agora, você vai ver que ela já está documentada. Está dizendo que o A recebe o inteiro, o B recebe o inteiro e que o retorno dela é none. Então, quer dizer, ela não retorna. Se eu quiser retornar, então eu retorno aqui, né? Boto o return, a palavra reservada return aqui, com o resultado que eu quero retornar. E aqui, como esse resultado vai ser o inteiro, eu coloco aqui que é o inteiro. Então, quando alguém for usar essa função, só de parar o mouse em cima, ele vai saber ó, que ela recebe 2 inteiros e retorna um inteiro. Né? E ela se chama soma. Se você quiser melhorar isso aqui ainda mais, você pode usar um docstring, né? Que seria esses três. Você pode, aqui na primeira linha da função, você coloca 3 aspas, inclusive você consegue quebrar a linha. Eu botei aquele para autogerar, né? O code gerou para mim ali. Na verdade, eu acho que nem foi o code, foi uma outra extensão que eu tenho aqui, mas depois eu checo isso. Mas basicamente ele retorna aqui, eu consigo fazer mais ou menos aqui que ele está dizendo. Então eu posso colocar uma descrição. Então eu posso dizer aqui, ó, soma 2 números inteiros. Certo? Aqui nos args eu posso dizer mais detalhes sobre os argumentos, né? Então eu posso botar uma descrição aqui, ó, número inteiro. Não estou colocando acento nem nada, é só para descrever, tá, pessoal? Mas quando você for documentar a sua função, o ideal é que você escreva essas descrições em inglês, porque você nunca sabe quem é que vai estar usando esse código, né? Se for um lib que você está disponibilizando para a comunidade, por exemplo, pode ser que alguém de fora que não fale português vá usar, e o interessante é que esteja em inglês, né? Que é uma linguagem que a maioria vai entender. E aqui eu vou colocar também número inteiro, então só para... Já tem ali, é redundante, é só para mostrar o exemplo, e aí retorna número inteiro. Beleza. Então, se eu passar o mouse aqui de novo agora, você vai ver que além de mostrar aqui na definição, ela também tem aqui de forma bonitinha o que tá acontecendo. Então, ó, tem a descrição que eu coloquei ali, ó, soma 2 números inteiros, os argumentos. Opa, deixa eu botar de novo. Os argumentos, você consegue criar toda uma documentação bonitinha. É claro que ali eu fiz muito simples, você consegue colocar mais coisa aqui, né, descrevendo detalhadamente, se for uma função maior. Mas quem for usar essa função, tanto quem for usar depois, ou quem estiver lendo o seu código e ver que, opa, tem uma função soma aqui, fica muito mais fácil, porque de repente a pessoa não está tão perto assim da definição da função igual a gente está aqui agora. Então ela pode simplesmente parar o mouse e entender o que essa função faz, o que ela retorna, o que você tem que enviar para ela.
Então fica muito mais fácil de manter esse código com o tempo, tá? Então, por hoje era isso, pessoal. Essa aqui é uma explicação bem breve sobre funções. Recomendo que você teste aí, crie suas próprias funções, tenta documentar ela, ver como é que fica. E, de novo, não esquece de deixar seu like, compartilha com os amigos aí, se inscreve no canal se você não estiver inscrito. E até a próxima.